Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá explicar por cima isso, eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser estudar mais sobre esse tema, da questão dos fatos, das coisas que estão acontecendo em relação ao clima, à energia, às eras, essas coisas, tem muito livro aí por aí. Então eu vou explicar isso de uma outra forma. Quem quiser ler material, já recomendei algumas vezes. Tem o livro de Urântia, que é muito bom, mas para quem quiser estudar sobre as yugas, que são os ciclos, tem um livro muito bom que chama A Ciência Sagrada, do Swami Sri-Yukteswar, que foi um dos professores do Yogananda, de uma linhagem que eu já pratiquei também. Então, a Ciência Sagrada ele explica muito bem essa questão das yogas de uma forma bem simples, bem fácil de entender para quem já está estudando alguma coisa. Assim como estudar Basi, que é a astrologia chinesa, ajuda bastante. Estudar as culturas que têm os calendários solares, lunares, ou os calendários galácticos também ajuda. Em relação à explicação dos ciclos, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, até porque eu já comentei em vídeos anteriores a respeito, então está aí no canal. Mas em relação à parte dos elementos, sim, é uma coisa que é oportuna dizer e que para as pessoas tenham mais atenção, principalmente para quem já está estudando e praticando. Então, assim como existe no nosso corpo uma correlação da energia dos elementos, vamos falar aí pela medicina chinesa, vai? Para quem já está estudando ou para quem tem conhecimento, possa agregar também nisso e possa ajudar a ter o entendimento caso não tenha tido. Que apesar de ser bem simples para quem estuda elementos de geração, de condução, de destruição, quando a gente leva isso para o macrocosmos, às vezes gera um pouquinho de confusão. E não segue a mesma premissa, óbvio, mas ainda assim tem uma correlação com a Terra e com o meio em que a gente está. Então é mais ou menos assim. Se a gente estudar pela medicina chinesa ou pelo Ayurveda, por exemplo, no Ayurveda eles falam de doshas. Na medicina chinesa fala de elementos. Então tem lá fogo, água, madeira, metal, terra, enfim. Tem os 5 elementos do corpo ali que estão em constante ciclo de mutação. Então, eles geram energia, eles destroem ou eles controlam. A gente tem os 3 ciclos: de criação ou de geração de energia, de controle ou condução de energia e de destruição ou transmutação. Então, cada um explica de um jeito, mas de forma bem simplista é isso. Então, a gente tem isso nos nossos órgãos. Então, cada elemento, metal, fogo, água, enfim, cada um deles está ligado a um órgão do corpo, também está ligado aos meridianos todos, está ligado também em canais sutis, que não é tratado dentro da MTC, mas para quem estuda alquimia interna, para quem pratica artes internas, de qualquer linhagem, a gente também tem esses elementos circulando em outros canais, que não só a nível físico, mas na sua contraparte energética. E aí é onde eu estou respondendo já em relação a isso. Quando a gente traz isso para o externo em relação às práticas, nas práticas internas a gente trabalha isso tanto na yoga, nas asanas, nos pranayamas e nas meditações, como nas práticas internas dentro do Qigong, da alquimia interna de linhagens taoístas ou budistas ou yogis. Então cada linhagem vai ter a sua forma de trabalhar essa condução de energia, ensinando isso a realizar dentro do corpo. Por exemplo, nos grupos coreanos tem algumas técnicas que são de condução interna, mas são simples de serem feitas, não tem nada mirabolante. Quando a gente fala isso, o pessoal acha que tem que fazer algumas coisas ultra, mega apocalípticas. Não, são coisas simples e funcionais. De todas as linhagens que eu já estudei, todas, tirando uma ou outra exceção ali, todas tiveram funções de realizar a mesma coisa de formas distintas, mas todas tinham o mesmo fundamento, que eram baseados em virtudes, e principalmente no despertar da consciência. E isso não está relacionado ao corpo físico. Tanto é que quando a gente pega em algumas linhagens taoístas, se a gente pegar, por exemplo, os imortais de algumas linhagens, tinha um imortal que, por exemplo, era um travesti, um era uma prostituta, um era um ladrão, um era erudito, um era músico, um era artista. Enfim, tem um panteão gigante de divindades, assim como várias tradições, que foram pessoas comuns que, a partir de práticas, a partir de métodos, se realizaram, se tornaram o que eles chamam de imortais, que é o equivalente a mestre ascenso, quando você já não está mais restrito ao corpo. E por que eles mostram dessa forma? Para mostrar que qualquer pessoa, independente do que ela já tenha feito em vida, ela tem o mérito suficiente desde que pratique e aprenda a depurar, acumular energia e abrir espaço para que realize e se manifeste externamente a partir dela aquele novo renascimento. Então eles dizem transmutação ou renascimento, não no sentido de você morrer e renascer, que isso a gente pode fazer várias vezes, ou quando a gente respira, ou quando a gente acorda e dorme, ou quando a gente sai do corpo físico, ou quando a gente tem um deslocamento da energia, em que a gente tira esse excesso de bagagem e tem um despertar em maior, menor ou em qualquer grau aí que a pessoa queira entender. Até porque isso não tem nível, né?
É uma questão mais de acesso e de sincronia, de limpeza, de desapego e de conexão do que qualquer outra coisa. Não tem a ver com ser bom ou mal. Tem a ver com seguir o caminho de uma forma correta para que essa virtude se realize. Então isso depende de quem a pessoa foi ou acha que foi, dessa ou de qualquer vida. Tem a ver com o caminho de realização. Que é por isso que os mestres focam muito no estar presente. Então a gente limpa essa cadeia de apego ou de ilusões em relação ao que a gente é ou em relação ao que a gente foi. E vai abrindo espaço para que outras coisas comecem a fazer mais sentido. Então isso tem a ver com a correlação interna. Externamente isso se multiplica pela Terra, por exemplo. Quando a gente pega o corpo de Gaia, que é a Terra, Gaia é como se fosse o espírito que habita o corpo da Terra, vai? Assim como a gente habita o corpo físico humano, energia. A gente tem uma energia que sustenta a Gaia. Essa energia tem os seus períodos, que assim como o nosso ciclo de nascimento, maturação, crescimento, declínio e morte. A Terra também passa pelas yugas, que são os ciclos de saltos que ela dá em relação ao Sol central. Então isso é explicado lá na cadeia de 12 mil anos, 26 mil anos, 540 mil anos. Aí tem os ciclos maiores e menores em relação a tudo isso, para quem for estudar. Vai aprender para poder entender um pouquinho mais a fundo e em relação a aspectos energéticos, em relação a aspectos espiritualistas. Óbvio que isso não vai bater exatamente com o data carbônico das coisas, até porque esse planeta é mais antigo do que se estima em relação ao choque. Quando vai se estudar na parte realmente da cosmogênese, começa a fazer um pouco mais sentido em relação a algumas coisas que a ciência vai comprovando, até o ponto que a ciência, a metafísica e a espiritualidade se unam com um compromisso único de benefício de todos os seres. Até ali, a gente sabe que tem conflitos de interesse, que são naturais e comuns, mas a gente tem que entender que esse mesmo ciclo de elementos do nosso corpo, de construção, sustentação e transmutação, ou geração, sustentação e destruição, a gente tem na natureza. Então, por exemplo, a gente está vendo agora, nessa época do ano, muita queimada, muito fogo. Por quê? Não tem mais árvore suficiente. No ciclo de geração da energia pelos elementos, quem que gera fogo? Madeira. Madeira é árvore. Se está em desequilíbrio a energia de árvore, óbvio, isso é bem básico, vai gerar mais fogo. Quem gera umidade na natureza? Árvore, folha. Quem transmuta oxigênio? Folha, planta. Se isso está desnivelado, é óbvio que aumente fogo. E os ciclos vão se tornando destrutivos, porque eles não estão mais sendo benéficos, eles não estão mais no ciclo de geração e nem de sustentação, eles estão no ciclo de destruição em relação ao desequilíbrio de água, fogo, metal, terra, dos próprios elementos. Então, quando se tira mais terra, quando se polui mais a água, quando se corta mais árvores, você compromete o ciclo do corpo de Gaia, assim como a pessoa compromete o do próprio corpo quando usa certos elementos ou certas substâncias de uma forma apegada, ou de uma forma invasiva, ostensiva, em que o órgão se machuque e o deva se machuque. Então, tudo é sustentado por energias em maior ou menor gradiente, ou em menor ou menor densidade, em relação ao que precisa sustentar, não melhor ou pior. Tudo que a gente fala sutil ou denso, as pessoas levam muito para esse aspecto de bom ou mal, e não é isso. Tem a ver com o gradiente de energia que é necessário para cristalizar, se tornar matéria em relação à energia, que a gente chama de espiritual, ou energia prânica, chi, ki, é a mesma coisa. Então é a energia que se move aí pelo universo como um todo, não só a nível físico, mas a nível energético, ou espiritual, na correlação em relação ao nosso corpo e o meio. Então, quando a gente leva isso para a Terra, é natural que a gente perceba tudo isso, não só por uma questão humana, mas por fatores cósmicos também, porque isso se estende quando a gente começa a ligar. Por exemplo, os planetas em relação aos órgãos têm uma correlação de cada elemento com o planeta, assim como uma constelação, assim como com o próprio universo, assim como com o multiverso. Isso é uma espiral infinita em relação a elementos que não tangem só a parte física, biológica, humana, mas ao que condiz com o universo material manifesto e manifesto, até o plano de solução. E isso a gente já não tem como entrar em explicações por motivos óbvios, né? Até porque senão eu fico parecendo um louco aqui, e como eu sempre digo, não sou dono da verdade, estou simplesmente passando a minha forma de interpretar isso, respondendo as perguntas que as pessoas me fazem. Então eu tento responder de acordo com a pergunta vem, de uma forma bem mais simples, para ver se isso ajuda de alguma forma, e se não ajudar também, paciência, procurem algum meio aí que satisfaça de uma maneira um pouco melhor a sua dúvida, mas não invalide, né, aquilo que você ainda não tem a realização própria, tá certo? Um abraço, tudo de bom.